necessário mexer para ter a cura. Sim, E como faz para se conectar? exatamente. A palavra fala que nós precisamos perdoar. Sem perdão, não tem cura, e sem perdão, nós não somos perdoados. Vamos voltar no caso. Ah, A, a filha foi abusada pelo pai. Ela tem que perdoar o pai? precisa. Ela precisa. A A filha, a palavra mulher ou o homem, né? sim. A palavra fala que a nossa luta, ela não é contra o carne e sangue, contra carne e sangue. Então, quando nós temos esse entendimento, são situações que são difíceis de falar, mas se a palavra me diz que não é contra carne e sangue, eu preciso ter maturidade espiritual suficiente para saber que ali aquela atitude foi do pai, porque o demônio entrou ali por uma brecha, por uma legalidade, por uma lacuna. Mas quando a pessoa ela tem uma maturidade de falar, eu vou perdoar o meu pai, ela sabe que é no mundo espiritual que ela está guerreando. Então, esta luta, ela está guerreando não é contra o pai dela. Então, se ela conseguir ter uma visão, é como eu estou olhando aqui para o Senhor, se eu conseguir ter essa visão de aquilo que vem do Senhor, né? Aquilo que vem do Senhor é uma bênção, ou aquilo que vem do Senhor está repreendido ser uma maldição, eu vou conseguir ter esse filtro. Eu vou conseguir olhar para você e falar, essa atitude não foi dele. Assim a gente vai se prevenir, por isso que eu falo que quando nós somos transformados em Cristo, nós conseguimos ter esse filtro, né, entre aspas, esse discernimento, porque o discernimento é um filtro que o Senhor, o Espírito Santo, ele nos dá para entender que nós devemos amar as pessoas e não rejeitar as pessoas pelas atitudes. Mas estar perto também é uma outra situação. Mas perdoar. Perdoar. Perdão é a Porque o cura. perdão é a cura. O perdão é a cura. Ah, mas tem casos de pessoas Vou citar um dos casos de adultério, que ficou um caso de adultério oculto durante muito tempo, que teve filho, que convive, que está junto e ainda não é revelado. E como fazer se a pessoa ela não quer se posicionar? Não entendi. Assim, a pessoa está adulterando, mas não foi descoberto. Adulterou, tem filho com outro, né? Está na mesma casa, tem um casamento. Nós não estamos citando nomes, então eu posso falar. Então, assim, tem um casamento, é Ah, com ele sua... não se arrepende. Exatamente. Ah, Então, você está ele não se entendendo? arrepende do pecado dele. Porque o que é o perdão? O perdão também ele tem fases, né? O perdão a gente sabe que ele tem fases. E o perdão não é para você. Às vezes as pessoas elas acham que a atitude de perdão vai beneficiar. Ela fala, eu vou perdoar se aquela pessoa está errada, eu vou perdoar se eu estou toda destruída. Ele acabou comigo. É melhor, escute, é melhor perdoar do que ter razão. É melhor perdoar. A cura vem através do perdão. Então, a sua vida vai ser livre e liberta se você perdoar. Porque aquele que não perdoa também não vai ser perdoado. Ele não vai ser perdoado e também não vai ter uma vida livre daquilo que está aprisionando. Então, quando nós liberamos o perdão, e nós, no processo de cura e de libertação, nós iremos diante do altar do Senhor. Nós fazemos o quê? O ato de confissão, né? Perdoamos, confessamos iniquidades, transgressões e pecados e vamos diante do altar do Senhor. E nós declaramos ao Senhor, Senhor, limpa o meu DNA, limpa o meu espírito. Eu preciso do meu espírito renovado. E aquilo que você declarou, o perdão, a cura vem, nós vamos ao Senhor. Todo fragmento de alma, tudo que é meu está com aquela pessoa. No caso, vou falar do pai, né? Que você deu exemplo. Tudo que é meu, que está com o meu pai, eu pego de volta. Eu pego de volta, eu pego o que é meu, o meu fragmento de alma, aquilo que me causou dor está comigo agora. E eu, com a autoridade do nome de Jesus, do teu nome, do sangue de Cristo, que me lavou, me purificou, me resgatou, me restaurou, eu tomo posse e coloco abaixo dos meus pés tudo que veio do inferno com relação a esta dor. Eu perdoo, libero perdão, para que, querido, tudo que é meu seja santificado. É uma devolução no mundo espiritual para que a pessoa ela viva um novo. Sabe? Então, assim, ela entende que ela está diante do altar do Senhor, confessando, renunciando, perdoando.
E as bênçãos da liberação, as bênçãos são liberadas através do perdão, as solturas são liberadas através do perdão, a alegria começa a formosear o rosto daquela pessoa que estava entristecida. É lindo o processo de cura. Eita, glória. Aleluia. Vai aí, você precisa de cura, escreve aí no comentário qual a área que você precisa de cura. E eu lembrei de um caso de 30 anos atrás, apóstola, que era Não no liga, Covid. viu, gente? Eu sou chorona assim. Mas é muito bom, sentindo a presença. Aleluia. Deus está aqui. Eu lembro de um caso, 30 anos atrás, era no convertido, e fui começar a entender, sendo treinado pelo meu pastor, que conheci um homem, nós, né, a igreja e o pastor, né, começamos a ministrar na casa dele, que ele ficou com câncer. Um câncer, eu acho que no estômago, eu não lembro onde era o câncer. E aí o meu pastor falava, né, que ele tinha uma mágoa, um ódio de um vizinho dele, porque era assim, ele era muito amigo desse vizinho, esse vizinho policial. E numa blitz, o vizinho dele prendeu o carro dele. E aí ele não perdoava, falou assim, ó, ele sabe quem eu sou, vizinho dele, e como ele prende meu carro. E aí o meu pastor, você precisa perdoar para ser curado, você precisa perdoar para ser curado. Falava direto para ele, perdoa, eu não lembro o nome dele, mas perdoa. E ele, não perdoa, ele não podia ter feito isso. Mas quando ele estava no hospital, na fase terminal, ele chama o vizinho dele e fala, ó, eu te perdoo. Mas aí já estava o câncer, aí ele passou acho que 3 dias, morreu, mas nós falava direto, perdoa, que talvez isso vai liberar a cura. Porque já está comprovado isso não só espiritualmente, cientificamente, que a mágoa, o ódio, isso traz doença para o seu corpo e pode gerar câncer. Em alguns, não estou falando todo caso é câncer, mas tem alguns casos, às vezes, é a origem desse ódio, dessa mágoa, dessa revolta. Como falar do apóstolo, dessa frequência. É uma frequência. Quando nós liberamos, porque aquilo que nós estamos gerando dentro da gente, ela vai frequenciar fora. Porque a frequência é o quê? O sentimento, a fala e o pensamento, né? Aquilo que é gerado dentro, ela vai ser externada de alguma forma. E se achou ali um conforto em algum lugar, ela vai e volta. Tudo que eu declaro, tudo que a palavra diz, assim como eu penso, eu sou. Então, eu preciso desse espelho, eu preciso olhar para o que eu penso, para o que eu sinto, para que eu reflita o que Cristo diz que eu sou. Aleluia. Né? E isso vem, a cura vem, a libertação vem. E se eu olha, como você falou, apóstolo, da questão da doença, né? A doença no corpo, eu sinto e eu sei, assim, algumas pessoas podem pensar o contrário. Mas eu não me preocupo, porque o que o Senhor fala comigo, eu tomo posse, é como eu falo assim, aquilo que é para mim, aquilo que eu sei que é para mim, e aquilo que eu sei que não é, que eu não posso estar ensinando, porque é experiência, né, individual. Mas eu sinto tanto, tenho uma certeza tão grande de que o corpo que o Senhor nos dá é um corpo saudável. O Senhor, ele não fez nada imperfeito. Nada que veio das mãos do nosso Criador é imperfeito. Então, o corpo que ele nos deu foi um corpo curado, um corpo sarado, um corpo livre. Só que isso, no nosso decorrer, na nossa caminhada, nós vamos entulhando lixos. E vai trazendo o quê? Os lixos são o quê? As emoções, são as nossas práticas, são as nossas responsabilidades, são o que? A nossa desobediência. Isso tudo vai entulhando. Daqui a pouco eu não vejo, meu espírito não está em movimento, eu não estou sentindo, eu não estou falando com o Pai, eu estou sendo achatada espiritualmente, me diminuindo. Mas quando eu saio deste lugar, eu vejo que é a luz. A luz de Cristo, ela começa a resplandecer sobre você. E é nisso que eu falo. O corpo de luz, que é a luz de Cristo, ela vem sobre você e vai irradiando até esse dia perfeito, de glória em glória, como diz a palavra. E isso é visto no mundo espiritual. Isso eu falo que é o quê? Frequência. Então, eu posso viver a frequência do céu na terra, eu posso viver o reino de Deus aqui na terra e refletir sobre o meu corpo. Mas quando eu estou em luta, quando eu estou enferma, não que a gente não tenha o dia mal, nós temos o dia mal. Somos seres humanos. Mas se eu começar a carregar nesses pensamentos do dia mal todos os dias, eu vou definhar. E aí eu vou ter uma frequência baixa. E o que o demônio quer?
Ele quer exatamente ter este controle, porque quando eu tenho uma frequência baixa, quando o meu espírito está abatido, como diz a palavra, o meu rosto ele se entristece. Ou seja, no mundo espiritual, ele está me vendo o quê? Entristecida. Como é que se vê a luz das trevas numa pessoa? Não é uma nuvem escura, não é uma luz escura? Da mesma forma, nós também somos vistos como uma luz de Cristo branca, alva. E vai o quê? Ficando, eu digo que vai ficando mais forte, vai se acendendo, vai ficando mais forte. Mas isso faz parte de um despertamento que o Senhor dá através da identidade dele. Então, a cura, ela acontece, quando a cura da alma acontece, as enfermidades, as doenças que vieram através, né, da falta da cura, ela começa a manifestar a cura no teu corpo. Você vai começar a sentir que no teu corpo físico, algumas doenças que são ligadas, né, ao que eu penso, as doenças psicossomáticas, principalmente, aquilo que é ligado às nossas, aos nosso sistema neural, às emoções, a depressão, a rejeição, tudo isso é o lugar onde eu me coloco. E como a gente sabe que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele gosta de se aproveitar disso. Ele vai olhar para você assim, ó, já tadinho, dizer, tá vendo? Cadê teu pai? Tá vendo, olha lá? Tá todo mundo fazendo. Por que você tá aqui no canto? Tá vendo, olha lá? Então, ele vai começar a falar no teu ouvido. Ele precisa dessa frequência baixa para tirar a pessoa do lugar da cura. Ele vai sempre achatando ela, porque na frequência alta, porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu estou num ambiente alto. Eu estou numa frequência alta, eu estou na nuvem de glória. Então, independente do que falam, porque primeiro eu aprendi o quê? A dizer não à voz do diabo. Se dentro de mim eu sei que eu fui gerada em Cristo, eu fui curada nele, eu tenho essa identidade formada, forjada nele, eu vou aprender a ouvir, a discernir que aquele que está falando mal, que a palavra não está dizendo isso, então é quem? É inimigo de nossas almas. Eu vou calar a voz dele. Calando a voz dele, eu vou olhar para um irmão que fala mal de mim, eu vou olhar para uma pessoa que ela não está no meu convívio, que não me conhece, que fala mal, ou tem inveja ou qualquer outra coisa. Eu vou discernir quem está usando ele e não vou ter raiva dessa pessoa. Você está entendendo qual a diferença do que é a questão da cura através da identidade? Você vai se fechar emocionalmente e vai começar a filtrar. As doenças no teu corpo, elas vão começar a ser dissipadas, porque o corpo de glória, ele ministra dentro da gente de uma forma que o Espírito Santo, ele está ali conduzindo, está lavando, regenerando o nosso espírito. O Espírito Santo, ele vai sendo restaurado. Os nossos sentidos espirituais, eles começam a ser o quê? Abertos. A nossa visão começa a ser liberada. Isso tudo através da cura. Identidade, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Qual foi o caso mais difícil que você lembra que pegou, que ajudou a pessoa a ser curada ou liberta? Cura e libertação de um caso recente que aconteceu recentemente, e depois desse caso parece que foi uma enxurrada de pessoas vindo na mesma situação. Pessoas que escutam vozes e não conseguem dividir que tipo de voz que é aquela. Uma hora é o Espírito Santo, outra hora é o demônio falando. E aí a gente começa a observar, peraí. Eu falei, Senhor, não dá. Porque eu conheço a pessoa, eu sei como a pessoa é, eu sei a conduta da pessoa. E o Senhor, ele me mostrava para mim quem era e quem não era. Porque quando a gente conhece a voz do Senhor, a gente sabe eliminar aquilo que não provém dele. Amém? Mas a pessoa, e como é que eu vou ajudar uma pessoa assim? E por que ela ouvia a voz do inimigo também? Porque existe um processo no nosso interior que nós precisamos viver. Quando a gente fala dessa... Hoje está tudo atrelado à identidade, né? Existe um processo que nós vivemos, um processo que a gente fala, existe a dualidade e unicidade. Eu vou falar da forma que eu entendo e da forma que eu vivo dualidade, vejo dualidade e unicidade em Cristo. Amém? Dualidade é quando eu ainda não me firmei, eu ainda estou no processo de libertação e de cura e permitindo as duas situações acontecerem comigo. Uma hora eu estou ouvindo a voz, eu tenho certeza que é a voz do Espírito Santo. Peraí, mas agora não é a voz do Espírito Santo. Mas como? Se o Espírito Santo ele não habita assim, em templo assim. E aí, como eu vou direcionar aquela pessoa?
a mostrar para ela que o que ela está ouvindo, muitas vezes, é a voz de engano que está se disfarçando de Espírito Santo, porque ele veio como de uma forma mansa e está falando o quê? Uma vontade do coração da pessoa. Né? Então, assim, às vezes pode ser dessa forma. E quando a gente começa a observar, como que a gente vai falar para essa pessoa? Às vezes ela não quer ouvir. E tem uma coisa muito grande, porque ela não quer ouvir porque a dualidade que está nela, e isso é muito perigoso, vem para um nível bem maior, que se ela não ouvir aí, se ela não começar a discernir aí, ela está ouvindo duas vozes, ela precisa sair deste ambiente para ouvir somente o Espírito Santo. Como é que eu vou fazer esse filtro? Começar a olhar de onde ela vem. Se muitas vezes ela está buscando ali o que agrada a ela, ouvir a voz daquilo. Tem gente que sai vendendo tudo. Não, foi o Espírito Santo que falou para eu fazer. Tem gente que sai desfazendo de tudo, foi o Espírito Santo que pediu para fazer. Mas como que você vai viver depois? Será que foi o Espírito Santo? Não, foi ele está me forjando. Então, tem situações que você vê claramente que não é uma forja do Senhor. Mas você falou para ela, ó, isso aí é o demônio. Falei. E ela aceitou? Falei. Demorou um tempo. Mas eu preciso de fazer isso e fazer aquilo. E eu sei que eu não vou ter recurso. Eu falei, você está vendo aonde está entrando a tua vontade? O teu ego? Será que foi Deus que permitiu para que você fizesse isso? E isso que você está me falando é a tua vontade? Não foi Deus. Então, tem coisas que são claras. E só no aconselhamento para a gente conversar com a pessoa e ela vir a entender que ela precisa tirar coisas de dentro dela. E muitas vezes, o processo de rejeição, do abandono, daquilo que ela viveu, a pessoa já é acostumada a criar uma independência, né, vamos falar assim, que ela vai no campo espiritual, ela quer viver também uma independência, mesmo que ela fale, eu quero ser dependente do Senhor. Mas a atitude dela é o quê? Uma independência, mas dizendo que ela é dependente do Espírito Santo. Mas ali ela está em duas, ela está ouvindo duas vozes. Uma delas é a voz do coração dela, que às vezes ela acha que é o Espírito Santo falando porque trouxe um conforto. E não é. E quando a gente olha para este lugar, lá atrás teve o quê? Um abandono ou uma rejeição. E aí, quando a gente fala que o processo de rejeição, quando ele não é curado, ele se transforma em rebelião. Sabe por quê? Eu vou começar a dar voz para a vontade. Mas de uma rejeição partir para uma rebelião, sim. Sim. Uma rejeição, um sintoma de rejeição dentro da casa que vem do isolamento, também vem o quê? De chamar a atenção dos filhos, fazer uma reunião para chamar a atenção dos pais, não é verdade? Então, da outra forma também acontece. Vai querer o quê? Chamar a atenção em outros lugares, seja no trabalho, seja na igreja, e isso vai começar a se aflorar mais. Essas duas vozes uma delas vai começar a falar mais, eu estou no caminho certo. Eu vivi isso, achando que era o Senhor falando comigo, e não era a minha vontade. Só que eu estava no processo, muitas pessoas passam por isso. E aí, como eu vou entender? A cura, o aconselhamento, a palavra, fazendo prova da palavra do Senhor. Fazendo prova, você vem para a palavra do Senhor e fala, não, até você sair deste lugar, porque vai trazer o quê? Uma rebelião que está ali dentro de você, não, é porque é. E aí eu vejo, foi, e agora? Sem um teto, e agora sem uma morada, e agora com os filhos, e agora o que fazer? Você entende o quanto que a dualidade, você ouvir duas vozes dentro de você, você ainda não tem uma dependência do Espírito Santo? Porque essa identidade vai te trazer uma dependência dele e você vai ver que a unicidade em Cristo é o que está falando a palavra. O Senhor ele não quer nada ruim para a gente. Nada ruim. O que veio de ruim foi eu que provoquei de alguma forma. Amém? Amém. A pessoa consegue ser curado e liberto sozinho ou precisa procurar ajuda de alguém? Olha, eu passei pelo processo de autolibertação. Sozinha. Mas precisa também do processo de estar com alguém para receber, sim, a libertação.
Por quê? Como eu estava falando ontem, né, para o meu marido, eu falei para ele que quando eu comecei eu estava trabalhando e eu comecei, né, estava recente ainda na igreja, eu comecei a ter nojo de mim, ter nojo do que vinha sobre mim, nojo de mim, Mas por quê? por causa do pecado. Eu olhava para a minha história, eu tinha vergonha, eu tinha nojo, eu tinha sensações horríveis. E o Senhor, ele estava o quê? Me constrangendo. Então, todos os dias eu chegava ali no trabalho, tinha um cantinho lá, né? Aí a dona permitia que a gente ficasse lá à vontade, glória a Deus por isso. E eu ia lá para aquele cantinho e eu abria a Bíblia vinha falando para mim de Gideão. Vai lá e derruba o altar que foi edificado pelos teus pais. E estou falando de um exemplo, sabe? E, assim, isso de um contexto familiar, vamos falar assim. Mas aquilo tudo tinha muito da minha responsabilidade, sabe? Então, assim, eu vim decorrente de tudo isso, olhando na minha história, olhando ali Gideão, que tendo que derrubar o altar que foi o quê? Erguido ali. Mas por quê? E agora a minha responsabilidade? A minha responsabilidade era pedir perdão. E foi quando eu não entendia, não sabia e estava pedindo perdão por muitas coisas. Eu olhava para mim, eu sentia, eu ficava limpando o meu corpo até hoje, sabe? Na hora que a gente está orando, faz que eu sinto que algo está saindo. Mas era muito forte. Eu passei mais de uma semana e falando, Senhor, fala mais. E eu via os demônios se levantando lá em casa, eu com a Bíblia aqui, a audácia deles, né? Dormia com a Bíblia e eles levantando a mão para tocar na minha mão. E eu via eles tirando, assim, puxando a minha mão para debaixo da terra, Você sentia? para o lugar de sepultura. Sentia. Ou seja, ali existia uma briga ainda no mundo espiritual, né, do meu espírito, eles ainda batalhando para me ter junto com eles, para eu estar junto com eles. Mas porque a vida da gente é uma vida que é de renúncia sempre. E eu estava no processo. Não sabia que precisava fazer tantas renúncias. Mas, além da renúncia, a palavra disse que nós devemos confessar uns aos outros para ser curado. Então, a cura, ela Talvez vem. nem a poção querer cortar. Se tivesse alguém, talvez o processo, alguém te ajudando, teria sido mais rápido. Sim, muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. E quando a gente confessa, e a gente está ali naquele momento de confissão, e a gente sente que até o peso saiu da pessoa, o alívio, às vezes até no online mesmo, a gente sente que o alívio que a pessoa teve, a restauração, ela passa a dormir bem, o confronto começou a vir, sabe? E ela já sabe que ali já acabou. Passou daquele momento ali onde nós entregamos, aquela pessoa é curada. Os espíritos noturnos que assombram em sonhos começam a se dissipar, a sair, sabe? A pessoa começa a ter noite de paz. Isso é glória do Senhor na nossa vida. Glória. Muito